Então, se é isso, vamos dar início a esse debate. Doutora Leila havia trazido um ponto sobre a prova técnica simplificada na sua fala. Vai depender do PowerPoint? Se puder botar, acho que é melhor do que quem que está operando o PowerPoint da doutora Leila? É a Graça ou a Rudinha? Alguém pode apagar essa luz daqui, por favor? Tá. Então, nós vamos ouvir a doutora Leila. Alguém mais trouxe uma discussão ou pergunta sobre prova técnica simplificada? Alguém já tem uma reflexão sobre isso para a gente já escrever aqui? Não. Acho que nós aqui vamos dar o disparador, porque eu quero que a doutora Sônia e o doutor Tiago expliquem um pouco como que está na lei, né? Vamos lá. Bom, gente, se nós... Aqui? Bom, vou falando. O que o código diz, né? Eduardo, acende a luz então enquanto no projeto aqui. O juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade, né? Então, assim, também no mesmo artigo diz: a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Acho que nós já começamos uma discussão, né? O que seriam causas de menor complexidade, né? Eu acho que aí, a meu ver, vai depender do que o profissional entende como menor complexidade ou não, né? Então, assim, não é esse não. Pode indicar qual que é? Ela está procurando. Não é esse. É ali, novo CPC, o segundo. Não. Segundo, graças. Fale no microfone, doutora Leila, senão ela não ouve lá. Foi. Eduardo, pode apagar aqui. Só ir passando. Eduardo, Não, aí. É que a gente vê você. Voltar. Tá. Então, assim, acho que uma primeira questão seria, né, avaliar essa menor complexidade. Eu acho que isso fica para avaliação de cada profissional, né? A ideia que eu observei em algumas pessoas que escreveram sobre esse assunto sempre são questões mais relacionadas a outras áreas de conhecimento, como engenharia ou até mesmo medicina. Se o juiz tem uma dúvida, acontecendo uma determinada situação, a pessoa poderia quebrar uma perna, vamos dizer. Então é algo assim, bem pontual, né? E o que muitos dizem, que essa prova técnica, quem vai avaliar se há complexidade ou não, é a pessoa que vai receber a demanda, é o profissional que vai receber essa demanda, né? Então, ele que vai dizer se ele pode ou não responder, né, dessa maneira simplificada o que está sendo ali perguntado pelo juiz. No outro ponto, alguns dizem também que não precisa ser em audiência. Então, o juiz ele não precisa chamar o profissional na audiência, tá? E essa explicação alguns dão em função do que o código anterior explicitava, porque o código anterior ele explicitava que deveria ser em audiência. Então, para alguns profissionais, se o novo código ele não traz explicitamente que isso deveria ser, essa inquirição, né, do especialista deveria ser em audiência, é porque o legislador quis retirar essa obrigação de ser em audiência. Então, pode ser, né, como eu falei, quer dizer, um questionamento que o juiz faça ao profissional, para o profissional responder, mas no processo, não precisando dessa inquirição ser em audiência, tá? Então, isso seria só para iniciarmos aqui o debate a esse respeito, né?
dar um esclarecimento? Não. Pode acender a luz, por favor? Nós estamos recebendo um e-mail do vice-presidente do CRES São Paulo pedindo para que a gente possa ler para esclarecer a ausência. Só para vocês saberem, o convite para o CRES São Paulo foi no e-mail da ASP, que foi de 1º de agosto de 2016, como foi para todos. Para o Maurílio Castro de Março, Josiane Gomes Soares, que são do CETES, Luciano Alves, alguns em nome de pessoas, outros em nome de entidades, até porque quando o Luciano participou, o CRES participou da oficina do DSD, ficou esse e-mail registrado na ASP e é esse que a gente usou para avisar todos dessa oficina. Mas eu vou ler aqui então o que o CRES São Paulo está pedindo para a gente ler. Só um minutinho. Prezados da ASP São Paulo e todos os participantes da oficina, esta não é uma resposta tardia ao convite enviado abaixo para mim e demais pessoas, órgãos públicos e entidades. Trata-se de uma questão de deixar nítido que a repercussão que chegou até nós do CRES São Paulo, de que nosso conselho, abre aspas, nosso conselho lamentavelmente não está presente nesse importante debate, fecha aspas, precisa ser dirimida sobre os seguintes fatos. 1. O CRES São Paulo não está presente porque oficialmente não foi convidado, assim como se percebe no e-mail abaixo que CRES Minas Gerais foi devidamente convidado na sua pessoa jurídica na forma do e-mail cres@cresminasgerais.org.br. No caso do CRES São Paulo, o e-mail foi enviado para minha pessoa enquanto diretor, de modo que deixo nítido que as diretores e diretoras não são responsáveis por receber e ou filtrar em seus e-mails pessoais convites direcionados à pessoa jurídica do Conselho. Segundo, a ASP São Paulo conhece há anos os trâmites de convite institucional do CRES São Paulo na forma do e-mail secretaria@cressampaulo.org.br. Prova disso é que fomos devidamente convidados pela ASP para outro evento a acontecer em novembro de 2016, de nome 6º Encontro Estadual de Assistentes Sociais e Psicólogos. Terceiro, nosso entendimento é de que há nítida diferença entre convidar pessoas e convidar entidades ou órgãos públicos, de modo que esperamos que o ocorrido tenha sido apenas um puro lapso administrativo. Quarto, por outro lado, não posso admitir que minha ausência pessoal no evento seja entendida como ausência do CRES São Paulo em imediata extensão. Até porque, profissionalmente falando, sou pessoalmente interessado nesta discussão, pois atuo como assistente técnico na Defensoria Pública Estadual, tenho críticas ao que propõe o novo CPC, mas também não fui informado internamente por esta instituição sobre este evento, caso esteja presente. Portanto, ele está sendo da Defensoria, né? Portanto, se eu, Luciano, não estou presente, é porque simplesmente não dei conta de me organizar, como muitas vezes acontece com todas nós que dividimos o dia entre a militância como dirigente e a venda da força de trabalho. 5. Reitero a informação de que o CRES São Paulo está aguardando o retorno da ASP São Paulo para a retomada do alinhamento político das entidades em torno desta e de demais matérias afetas ao sócio jurídico. Esperando contar com a compreensão, me despeço desejando um profícuo debate a todos e todas. Saudações, Luciano Alves. Portanto, gente, está registrada a manifestação do colega
Eu gostaria, em nome da ASP São Paulo e da ASP Brasil, de público, desculpar as nossas duas associações se o entendimento é de que deveria ter sido num outro e-mail que não aquele que a gente tinha registrado desde a oficina do DSD. Mas então fica o registro da manifestação. O Maurílio também foi no pessoal, porque a gente sabe que se vai só pelo do Cefes, às vezes fica lá com muitas demandas do Cefes, a gente conhece a dinâmica, mas de público gostaríamos de nos desculpar se o entendimento dele foi esse, registrar que, pelo contrário, a ASP São Paulo e a ASP Brasil têm todo o interesse e vontade que o CRES São Paulo esteja sempre com a gente, tá? Da oficina do SD foi por esse meio e ele veio tranquilamente. Então nós repetimos, né? O nosso administrativo repetiu porque achou que isso chegava rapidamente, tá? Mas está registrado. Alguém? A gente tem que pegar esse secretaria@cres, viu, Maria? As duas secretárias, ASP Brasil e ASP São Paulo. Então, continuando o nosso debate sobre a prova técnica simplificada. A doutora Leila terminou a exposição. Alguém se inscreveu, Marina? Eu gostaria que, se o doutor Tiago e a doutora Sônia tivessem alguma questão para falar sobre a prova técnica simplificada, se pudesse falar agora, antes da gente começar a nossa conversa de assistente social e psicólogo. Querem falar? Que novidade é essa? O que vocês entendem sobre isso? Se é o mesmo entendimento que a doutora Leila teve? Porque pela fala da doutora Leila, eu entendi que seria o assistente social ou o psicólogo que vai dizer se é de menor complexidade ou não. Eu tinha lido no código como o juiz que vai dizer. Ele vai dizer, mas eu vou acatar isso não. Eu vou ler, a doutora Leila reproduziu parte. Artigo 464, parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, a gente já sabe que tanto pode ser a pedido das partes como determinação direta do juiz. Quando a doutora Leila colocou no PowerPoint, eu fiz a leitura. Só voltando um pouquinho. A prova, ela é produzida para preparar o convencimento do juiz da causa. Quando eu leio aqui, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, isso me parece não, no meu entendimento, sem dúvida, é que cabe ao juiz determinar a realização dessa prova técnica simplificada. Já discutimos isso na associação e chegamos a mais ou menos uma conclusão não muito consensual, mas de que se a prova é destinada ao juiz, se é o juiz que vai determinar a sua produção, seja de ofício ou a requerimento da parte, vai caber ao profissional avaliar, porque na avaliação prévia do juiz, o caso seria de menor complexidade. Na avaliação do direito. Só que quem vai fazer esta prova é o profissional do serviço social ou da psicologia. Então, caberá a este profissional indicar ao juiz se é caso de menor ou maior complexidade e se é possível realizá-lo. Na minha avaliação, pelo conhecimento, pela experiência de trabalho com assistentes sociais e psicólogos, eu temo que isso acabe virando um substitutivo de laudos, naquela perspectiva de produtividade de processos, de resultados, sim. Porque antes da mudança do CPC, na prática nós já tínhamos isso. O juiz convocava o profissional na sala dele, geralmente a pretexto de dar uma decisão liminar,
ele convocava o profissional e dizia, olha, você tem 10 minutos para avaliar essa situação, que eu preciso dar uma resposta. Não era oficial isso, e eles já faziam. Então, a minha preocupação é que isso se transforme num costume. Ao invés de mandar fazer a perícia, que o juiz chame, ele tem a brecha agora para fazer isso. A doutora Leila também falou, no final, se seria em audiência ou não. Na realidade, me parece que o Código de Processo Civil anterior, me parece não, o Código de Processo Civil anterior e o atual, eles prevêem a oitiva do perito na audiência de instrução, na audiência final, feito o estudo, apresentado o relatório, o laudo. No final, se houver dúvidas, o juiz pode convocar o profissional, o perito, para responder as perguntas. Então, isso já era anterior. Aqui a situação me parece diferente. Ela está no curso do processo. O processo tem um rito. Entra a inicial, alguém reclamando de alguém, um direito violado, o juiz vai seguir o trâmite processual, o rito processual. Veio a inicial, a parte vai apresentar a contestação, vai-se uma réplica para quem entrou, o contraditório é francamente estabelecido e aplicado. Quando o autor apresenta a réplica, abre-se a oportunidade de produção de prova. É neste momento, então, que surge a prova técnica simplificada. Porque o autor da ação, ele pode até pedir já na inicial a produção de provas, mas ele vai ter um momento próprio dentro do processo para fazer essa concretização do pedido. Quando o juiz chegar na produção de prova, é que ele vai dizer, seja pedido de ofício, olha, eu acho que o caso aqui, na avaliação dele, pode ser substituído o estudo por uma prova simplificada, uma prova técnica simplificada. Ele vai jogar a bola para o profissional. E é o profissional que vai dizer se cabe ou não ali uma prova técnica simplificada. Então, nada impede, porque o Código de Processo Civil, em alguns momentos, ele prevê a possibilidade do juiz convocar as partes, sem que seja a audiência final, para conversar com elas. Então, me parece, e isso é uma discussão que nós tivemos na associação, que seria designada uma audiência com esta única finalidade, de ouvir o perito e convocar as duas partes. Porque ela é uma prova técnica. Pode acontecer a prova técnica simplificada, que será simplesmente a... Como fala? Deixa eu ver a palavra correta. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialistas. Então, mesmo que seja simples inquirição de alguém especializado naquela matéria, e não no caso, é evidente que será necessária a presença das duas partes para garantir o contraditório. Então, penso que não se trata de audiência final de instrução, mas de uma audiência intermediária para que o juiz possa fazer a produção dessa prova. Eu acho que esses esclarecimentos é o que nós tínhamos sobre... Eu tenho uma pergunta para a doutora Sônia, mas André, por favor, você primeiro. Fica aqui perto, doutora Sônia. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa prova técnica simplificada. Então, eu vou ser inquirida a respeito de uma situação que eu nem sei qual é? É isso que eu quero falar. Que eu nem conversei nada. Eu tenho um exemplo. Você é zero, né? Zero, não, pronto. Eu tenho um exemplo de um caso assim. Então, essa é uma questão que eu fiquei com essa dúvida, né? O cara vai me chamar lá para eu falar do que eu não sei. O cara não, Sua Excelência. Autoridade. Sua Excelência. Vossa Excelência. Mas eu tenho outra dúvida, que é no próprio caput do 464, quando o legislador vai falar, a prova pericial consiste em exame,
vistoria ou avaliação. Veja, aqui não está falando nem de estudo social, nem de psicológico. Então, prova pericial não seria estudo social e não seria estudo psicológico? Essa é uma dúvida. A outra dúvida, onde a gente busca o conceito de exame, vistoria ou avaliação que o legislador usou aqui? Isso eu trouxe para saber responder direito. Tá. Você quer fazer eu tenho um exemplo que eu acho que... a doutora Leila também, mas eu quero... Então, na época, isso, só que na época nós não usávamos esse termo prova técnica simplificada, mas eu creio que cabe aqui. Então, o advogado da parte é um caso da esfera penal. O rapaz cometeu um crime passional. Ele alegava que não fez isso e não estava no uso pleno da sua consciência. Ele surtou, por isso matou. Mas ele amava muito aquela mulher. Não sabe por que matou, não sabe o que gerou. Ele só sabe que ele acordou e estava num lugar estranho para ele, não se viu pela sua esposa. Para ele foi estranha aquela comunicação, e de fato ele estava ensanguentado, não estava ensanguentado, já tinham trocado as roupas dele, mas a roupa dele ensanguentada estava lá e ele estava na casa de um tio, né? Ele tinha dormido lá, que ele teria matado na noite anterior. E ele não se lembra do fato. E o advogado perguntou: pode alguém matar outra pessoa e não se lembrar? Estava em surto ou não estava? E ele pediu um estudo psicológico daquele caso. Só que eu, depois que fiz o estudo, foi o único caso da esfera penal que eu peguei. Mas depois que eu fiz o estudo, eu vi, eu não precisava ter feito o estudo. Eu só podia ter respondido essa pergunta: pode alguém matar? Em surto ou não? Pode. E eu acho que cabe a prova simplificada, né? Então, só deixa eu dar um esclarecimento. Depois, antes da senhora responder de perícia, nós na associação fizemos essa conversa também por causa daquele outro artigo que diz, é o 699, que diz que toda vez que for caso de abuso ou de alienação parental de criança ou adolescente, que o juiz deverá chamar na sua sala um especialista no momento que ele vai escutar a criança ou o adolescente. Essa é outra novidade. E a gente ficou perguntando o que ele quer desse especialista. Então, a que conclusão que nós chegamos? Como é que a gente pode se defender nessa situação? Como disse a Linda, eu posso chegar na sala do juiz ou na tal prova técnica simplificada, né, a hora que ele me chama para uma inquirição como especialista ou do 699, ele vai me perguntar lá do caso que pretensamente é de abuso, ou é de alienação, ou é esse caso que a Linda está colocando de surto, né? Eu posso dizer para ele: excelência, eu conheço a matéria, eu conheço o que é alienação parental, eu conheço o que é abuso sexual, no caso dos psicólogos e psiquiatras eu conheço o que é um surto psicótico, mas não conheço este caso. Então eu posso me pronunciar para a Vossa Excelência sobre a matéria, certo? Eu acho que a nossa defesa nesse momento, que a gente ainda está aprofundando, é sempre responder isso, não deixar de ir para a sala do juiz, como bem diz o doutor Tiago e a doutora Sônia, nunca se nega uma ordem judicial, né? Vai, mas diz isso: eu conheço a matéria, mas não conheço o caso específico que eu precisaria fazer um estudo mais aprofundado. Assim que a gente tem discutido na associação. Doutora Leila. Não, é só dando sequência a isso, quer dizer, antes o código era artigo 421, achei aqui, que ele dizia: quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes técnicos por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Agora não traz mais a necessidade, não está explícita a necessidade da audiência. Então eu acho que é um pouco como a colega falou, quer dizer, essa pergunta, alguém pode matar uma pessoa quando está em surto, ela pode vir por escrito, ela não precisa ser chamada na audiência para responder isso.
da matéria. Sim, e aí, acho que como você disse, alguém pode, né? Agora, essa pessoa pode? Aí não sei. E outra coisa, para o CPC, só quem pode dizer se ele surtou, se ele tinha essa potencialmente era capaz do surto, seria um psiquiatra. Sim. Agora, o que eu tenho observado um pouco também, Beth, só para concluir, assim, algumas equipes, e aí quando a equipe trabalha direto com um determinado juiz, em família e tudo, eles já têm conversado com o juiz a esse respeito. Então, assim, o que é possível se responder, né, numa prova simplificada ou não? Então, eu acho que isso depende um pouco também, né, do acesso que a equipe tem ali com cada juiz, você trabalha direto com o juiz, às vezes uma vara da família, da infância, para ver o que é possível, já ir conversando com o juiz o que é possível ou não, para evitar essas surpresas, que aí o profissional é que vai ter que ressignificar a demanda, até como, né, fala a nossa resolução ainda 007, né, mas cabe ao profissional ressignificar, o profissional de psicologia ressignificar essa demanda. Então, assim, me responda isso. Não, isso eu não posso responder, né? O que eu posso dizer é outra coisa. Né? Muito bem. Professor e doutor Tiago tinha falado. Doutor Tiago está falando. Rapidinho. Eu queria só trazer, até para contribuir para essa questão de se é em audiência ou não. O parágrafo 4º do artigo 464 diz o seguinte: durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, tem outro nó aqui, essa especificidade, né? Poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Então, o parágrafo 3º falava em inquirição, né? E o parágrafo 4º fala em arguição. Então, para mim, pelo menos, assim, estão presentes os elementos de uma audiência. Eu acho, assim, a minha opinião, por hora, realmente é que o técnico vai estar prestando esses esclarecimentos em audiência. E uma outra reflexão que a gente poderia fazer é que não necessariamente o técnico não vai ter nenhum contato com a causa, porque o artigo fala em substituição à perícia, né? Me parece um pouco estranho que o juiz chame um técnico e coloque ele sentado numa audiência e fala aí sobre o caso aí, que você não conhece. Isso ele faz, não é? Aí, se for um caso desse, é um super constrangimento. É um constrangimento muito grande para o técnico, que não tem a menor condição de responder nenhuma pergunta sobre fato concreto. Apenas seriam respostas sobre perguntas eventualmente teóricas, né? Teóricas, que não tem como ter as perguntas. Se vocês não tiverem contato com o caso concreto, vocês não têm como responder. Somente perguntas teóricas da ciência de cada um, né? Era isso. Eu queria pegar o gancho da doutora Leila para dizer da importância da conversa, se possível, porque também, infelizmente, a gente sabe que muitos juízes não dão acesso a conversas, a diálogos, mas seria muito importante, diante do impasse que se estabeleceu com o novo Código de Processo Civil, que os profissionais tentassem conversar com ele, como seria isso, qual o caminho a seguir, enquanto o Tribunal de Justiça, provocado pelas entidades, pelos profissionais, não desse uma posição. Por quê? O que eu observei durante o dia de hoje, por exemplo, com todo respeito a vocês, é que vocês ainda estão muito perdidas. Qual é o meu papel? O que eu sou na vida? Sou perito ou não sou perito? É compreensível a confusão pela área que vocês atuam. Para mim, serviço social, psicologia, é grego. Para quem não tem formação em direito, que é psicólogo e assistente social, a linguagem jurídica também é de difícil compreensão. E é compreensível, portanto, que haja essa dúvida: o que eu sou? Se vocês tivessem conhecimento do direito, vocês veriam que o perito, que no processo judicial, para que o juiz possa prolatar uma sentença, ele vai se basear nas provas que são produzidas. Entre
Dentre as provas, as modalidades de provas que são produzidas, tem a prova pericial. Por que o tribunal contrata esses profissionais? Qual é a finalidade do trabalho deles? Fazer esta prova pericial. Discutiu-se durante muito tempo, mas eu não estou lá para colher provas, para fazer provas para ninguém. Eu estou lá para fazer uma avaliação social ou psicológica. Todavia, o seu trabalho é sim utilizado como prova. Então, se eu estou na condição de produtor desta prova pericial, o Código Civil estabelece ao perito várias prerrogativas. O que ele pode fazer? O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo considera a equipe multidisciplinar como peritos do juízo. Então, em São Paulo, nós não temos dúvidas de que existem os profissionais do serviço social e da psicologia peritos. Dos outros estados, quando a Arlinda fala do Maranhão, o que eu sou? Eu responderia que para mim você é uma perita também, porque você está seguindo a normatização legal. O Código de Processo Civil diz, a prova pericial, o juiz precisa da prova pericial. Quando você faz parte do tribunal e o juiz determina que você faça esta avaliação, o nome que você recebe quando você faz isso é de perita. Faz-se a distinção processual no Código de Processo Civil entre o perito e o assistente técnico. Evidente que os dois profissionais têm que ser, o perito e o assistente têm que ser da mesma profissão, não pode ser diferente. A diferença que se faz é das figuras processuais, mas são profissionais. Aqui a gente viu de manhã o debate do assistente técnico e do perito, como se houvesse uma diferença muito grande entre eles. Na minha avaliação do direito, não há nenhuma diferença. Eles só estão em posições paralelas, não contrárias. Eu acho que seria muito importante que vocês também tivessem esse conhecimento. Eu não estou ali brigando com o meu colega. Ele é meu colega, alguém mencionou hoje. Por acaso, hoje eu estou como perito. Amanhã eu posso estar como assistente técnico. Então, assim, eu queria só responder a pergunta da Andréia. Que a Andréia também diz assim, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O que é isso? Dentre as provas, eu acabei de dizer isso, está a prova pericial. Quem vai realizar a prova pericial? A equipe multidisciplinar. O que é o exame? O exame é de pessoas. Por exemplo, ao invés de fazer isso é muito comum em interdição. Eu fui funcionária do tribunal, eu fui escrevente de vara de família. Quando havia processos de interdição, o juiz normalmente ia com o profissional, muitas vezes, ou ia em shopping, ia em algum lugar. Ele ia pessoalmente examinar a situação da pessoa que não podia vir em juízo, ou não era conveniente trazê-lo. Então, o exame consiste nisso, na avaliação direta. É muito comum isso em interdição. A vistoria, geralmente, é feita em imóveis. Imóveis, em bens, móveis ou imóveis, a vistoria. E a avaliação é o trabalho que vocês fazem, o técnico. Não é isso? Então, eu penso, para finalizar isso, que seria muito importante, isso a gente já falou muitas vezes, se fosse possível conversar com os juízes de vocês, para ver como seria a atuação de vocês a partir dessa mudança, porque eu vi que Rio Preto, por exemplo, e Araçatuba, já conversaram com os juízes, já tem despachos e processos, direcionando como vai ser a atuação. A gente sabe que muitos juízes, infelizmente, não permitem que os profissionais conversem com eles. Tem uma comarca em São Paulo que os profissionais relataram para mim e para o Tiago. Nós só podemos ir 2, porque o juiz bate o pé e a gente sai correndo. Outras, o juiz não aceita que a gente vá lá. Vai uma pessoa lá, bate na porta e olha para ver se está tudo bem e entra. Em contrapartida, tem juízes que acatam tranquilamente as sugestões, compreendem a especificidade do trabalho de vocês, levam em consideração. A
A parte disso tudo que a gente está discutindo isso, eu acho que seria muito bom também trazer a opinião dos juízes, levar os problemas para os juízes tentarem discutir com vocês e ver o caminho a aceitar. A Nana está inscrita? Bom, gente, como são 25 para 5, a Nana está inscrita, por favor, e em seguida nós vamos passar para os encaminhamentos, senão não vai dar tempo, ou vou fazer melhor. Na fala da Nana, encerram-se as inscrições para esse ponto. Então, alguém que quiser se inscrever ainda durante a fala da Nana. Acho que eu não falo, eu tava me segurando, tá? Mas não dá, né? Esse bolinho, aquele negócio assim, são muitas informações, né? Eu vou tentar só fazer um recorte mesmo, não é uma pergunta, é uma reflexão. Eu sou Nana, sou Luciana, psicóloga lá no Texas. A minha região é Lucélia, né? No Oeste Paulista, lá no Velho Oeste. Então, e antes de vir para cá, eu queria pegar o gancho da doutora Sônia, porque antes de estar aqui, quer dizer, uns dias antes, tempinho antes, a gente teve um encontro do GT Família, né? Tem um pessoal aqui do núcleo? Tá aqui, né? Eu achei uma oportunidade ótima, né? Para reafirmar como foi importante aquele momento. Foi o único momento que a gente teve na minha região que a gente conseguiu conversar um pouco e começar a conversar sobre o que cada um estava... porque era uma proposta, né? A gente discutia algumas implicações do novo CVC na nossa prática. E ali também foi possível aproveitar aquele momento, então já firmando aqui, nós, na nossa construção do nosso papel, temos poucas oportunidades de estarmos nos coletivos discutindo. Como foi importante estar ali, e ali eu aproveitei, sobrou um espacinho para também falar que eu vim aqui. Então foi um primeiro momento como representante da ASP, eu consegui juntar as duas coisas. Estar no grupo de trabalho e também, sem forçar a barra, nada, falar, eu também vou para um encontro tendo que levar questões, que era ontem, né, a nossa reunião. E foi possível levantar um pouquinho da realidade. E aí, eu saio daí, vou dar um salto, porque assim, lá conversando, o que eu percebi? A primeira visão que teve naquele grupo de psicólogos e assistentes sociais foi que a relação com o assistente técnico seria, como é que vocês falaram bastante hoje aqui, adversarial, né? Adversário, né? Tipo assim, meu Deus, nós vamos brigar, vai ser um caos, medo. E a minha sensação, eu vou fazer 3 anos agora no tribunal. Eu brinquei muito desde o primeiro ano, que a minha sensação é que tinha muito medo. Tudo, desde que eu entrei, assim, era sob o domínio do medo. A gente vivia com medo. Medo do juiz, medo do não sei quem, medo do que vai escrever. E ali de novo eu vi isso, né? Profissionais com medo. E nós começamos a conversar, por que nós estamos com medo? E não vai dar tempo, né, de falar tudo, mas eu percebo, na verdade, uma fragilidade, não vou analisar, mas nessa firmeza da nossa segurança, do nosso exercício do nosso papel, entendeu? Então, quando a doutora Sônia fala que papel, vocês estão meio perdidos aqui, eu me identifiquei muito, porque eu estou no meu 3º ano construindo esse papel, e eu estou sentindo muito claramente como eu preciso estudar e caminhar e buscar alguns caminhos, senão eu não tenho muito sentido eu ficar nesse trabalho. Mas eu me vejo como uma exceção, né? Então, é a coisa do perito mesmo que eu lembrei. Eu perguntava muito no meu primeiro ano, assim, mas como é que vocês fazem avaliação? Vocês encontram uma vez? Vocês chamam de avaliação psicológica? Eu achava que isso não é avaliação psicológica, isso não pode ser perita, eu não sou perita. Eu ficava polemizando, né? Meio chata. Fui chamada a atenção, né? Por falar muito, questionar muito. Eu ficava muito no como assim? Meu apelido era, sei lá, bem como assim? Como assim? Como assim? Brincando um pouco, mas virou apelidinho, né? Como assim? Eu não consegui entender, gente. Como psicóloga, a formação que eu tive, eu não consegui entender. Que a gente atendia aí um dia e a gente fazia um laudo. Agora, que já faz 3 anos, já passou minha aprovação, quase aprovatório lá, né? Já passou o tempo da aprovação, tá acabando, eu estou bem mais acomodada, assim, acomodada no sentido de assimilação e acomodação mesmo. Eu assimilei mais, bem psicóloga agora, eu estou entendendo mais como funciona e para mim está claro. Por isso eu queria reforçar, vou terminar meu raciocínio com o núcleo. A gente precisa muito de uma formação continuada, vou bater nessa tecla, de espaços de formação contínua, que eu acho que agora com o novo CPC é uma oportunidade excelente. Por exemplo,
exemplo para trazer para nós lá na ponta, que é mesmo que o TJ São Paulo, que eu posso dizer, está chamando de perícia. É um ótimo momento. Porque foram ótimos os textos, né, que a gente vem trabalhando nesse GT, só que teria que ser para além do GT. Fica aí como uma reflexão. Ótimo momento, desestabilizou tudo de novo. Nós estamos nos perguntando quem somos nós, o que nós vamos fazer, nós somos peritos, não somos, vamos trabalhar em parceria. Então, ótimo momento. O que é perícia mesmo para nós somos peritos? Eu entendo que eu sou perito mesmo, eu fujo disso, mas eu sou. Desde que eu entrei, eu sei que eu sou chamada de perita, embora eu não me identifique com isso. Avaliação psicológica. Eu fujo da palavra que eu faço avaliação psicológica, mas eu fico no estudo psicossocial, muito mais até do que eu estudo psicológico atualmente. A maioria das minhas demandas são psicossociais. E então, estou construindo uma prática, um papel, mas tem conceitos básicos que a gente precisaria retomar. Não é nem naquela formação inicial, que eu acho que é muita coisa mesmo naquela formação. Depois de um tempo, você já vê, agora com mais prática, seria fundamental. Então fica aqui uma reflexão sobre a formação. Vai chegar lá o curso de Lau.